Jesus saiu dali e foi para a região que fica perto da cidade de Tiro. Ele entrou numa casa e não queria que soubessem que ele estava ali, mas não pôde se esconder. Certa mulher que tinha uma filha que estava dominada por um espírito mau ouviu falar a respeito de Jesus. Ela veio e se ajoelhou aos pés dele. Era estrangeira, de nacionalidade sírio-fenícia, e pediu que Jesus expulsasse da sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: deixe que os filhos comam primeiro. Não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo para os cachorros. Mas, Senhor, respondeu a mulher, até mesmo os cachorrinhos que ficam debaixo da mesa comem as migalhas de pão que as crianças deixam cair. Jesus disse: por causa dessa resposta, você pode voltar para casa. O demônio já saiu da sua filha. Quando a mulher voltou para casa e encontrou a criança deitada na cama, de fato o demônio tinha saído dela. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, hoje é o último culto, né? Aqui a dois valores da família. E eu quero pregar não muito longe, diferente daquilo que eu ministrei na última pregação, mas algo com uma visão mais diferente daquilo, porque senão vai ficar repetitivo, né? Às vezes nós temos várias opiniões, às vezes as pessoas, mas eu peço que você tenha paciência e escute mais uma vez nessa noite. Amém? Amém. O começo de um relacionamento é muito bom, porque o começo de um relacionamento ele começa com a paixão. A paixão é o que acende a essência do começo de um namoro. A paixão é diferente do amor. Por quê? Porque a paixão ela faz com que os dois queiram estar juntos o tempo todo. A paixão faz com que os hormônios pulam, fumegam e o casal, se não tiverem cuidado, acaba caindo na tentação. A paixão ela é diferente porque ela arde. A paixão ela nunca pode morrer num relacionamento, porque se um dia a paixão morrer, um casal vai deixar de gostar um do outro. O amor é diferente porque o amor ele vem com o tempo. O amor, de acordo com o decorrer dos dias, o decorrer dos meses, o decorrer dos anos, o amor sobre o casal, ele aumenta cada vez mais. Porque o amor é paciência, o amor tudo suporta, o amor tudo tolera. Quem ama simplesmente não deixa outra pessoa ir por um caminho a qual ela sabe que aquela pessoa vai estar mal. Quem ama está sempre preocupado, está sempre disposto, está sempre querendo ajudar o seu companheiro. Há uma diferença muito grande entre o amor e a paixão. E no começo de um relacionamento, no começo de um namoro, é muito bom quando o casal ali, os dois estão se conhecendo. O rapaz, quando vai visitar a namorada pela primeira vez na casa da mãe, a sogra vai lá, passa de fome, educadamente ele pega 2, 3, come e fala: estou satisfeito. Depois que casa, ele come com a mão de cultura, a boca toda suja, sem camisa, em cima da cama, derramando comida na cama toda. O primeiro banho que ele vê, ele limpa a boca, não é coberta, é toalha. No começo do relacionamento é muito bom, porque quando ele vai na casa da sogra, a sogra acaba de fazer aquele almoço gostoso de domingo, o casal almoça ali, e após almoçar, a sogra traz uma Coca-Cola gelada, ele toma, por educação, sem querer, ele roda, põe a mão na boca e fala: desculpa. Mas depois de casa, ele quer nem saber quem está perto, se está, se não está. É capaz de ele falar até o nome da pessoa. No começo do relacionamento é muito bom, porque há respeito. O cara quer ir no banheiro, ele levanta a tampa da privada, depois que casa, mexe no chão, qualquer jeito. No começo do relacionamento é muito bom, porque o cara ajuda em todas as tarefas da mulher de casa, ele pega a roupa suja, coloca na máquina, lá no copo prato. Mas depois que casa, deixa a cueca pegada de bosta, do lado, a toalha em cima da cama, e não está nem para nada. Porque no começo do relacionamento a pessoa quer agradar o seu companheiro, então ele faz aquilo de melhor que ele pode. Mas depois que casa, aparece que esculacha e faz tudo de qualquer jeito, como se não fosse nada. E esse é um processo que acontece na vida de todas as pessoas que um dia vão chegar a casar. E quando nós chegamos no ponto de casar, agora se torna um casal. E depois vai começar a ter os filhos, a família vai crescer. E toda mulher, ela sonha em gerar, ela sonha em ter um filho. E quando a mulher engravida, ela cria nela uma expectativa. Desde o começo da gravidez, ela começa a imaginar: será que é menino? Será que é menina? Desde o começo da gravidez, ela começa
começa a pensar em como vai fazer o quarto, se vai comprar berço, se não vai, se vai fazer um chá de revelação, ou se vai fazer um chá de bebê. É uma expectativa que a mulher gera nela quando ela engravida. E ela procura fazer um pré-natal, procura fazer tudo do jeito certo. Ela toma um cuidado maior para que não tenha risco na sua gravidez. A mulher começa ali, começar com a sua própria barriga, conversando com o teu filho. A ciência fala que aquela criança que está sendo gerada, ela escuta, ela entende. E desde que a mulher sabe que ela está grávida, ela começa a gerar um afeto muito grande por aquela criança. Ela começa ali a criar um ciclo. Ela começa com a própria barriga. Ela às vezes até perde o próprio marido para conversar, porque é científico, comprovado, que a criança entende, a criança escuta. E a mulher começa a gerar expectativas, ela começa a projetar um futuro para o seu filho, ela começa a pensar no que ela vai fazer, em qual escola vai colocar. Os meses passam, cada mês que passa, ela ama ainda mais aquela criança que está na sua barriga. Por isso que quando a mulher chega a sofrer um aborto, ela sofre muito, ela chora muito, porque não tem necessidade da criança estar no colo para ela ter um amor por aquele feto. Só de estar na barriga, ela já cria um amor muito grande. Então a dor de perder um filho, só quem perdeu sabe, é muito grande, independente se na barriga ou se fora dela. Infelizmente tem se levantado no nosso meio muitas feministas querendo legalizar abortos, querendo matar algo que Deus criou, querendo matar algo que Deus gerou. A mulher ela tem um dom extraordinário. A mulher ela gera dentro de si uma outra vida. Uma mulher é capaz de gerar vários filhos. Aquela que não gera, por muito tempo ela sofre, porque é um sonho de toda mulher, é normal, é comum. E a Bíblia diz que os filhos são herança da casa. A Bíblia diz que a gente tem que ensinar aos nossos filhos o caminho que ele deve andar. Se você ensinar ao seu filho o caminho que ele deve andar, provavelmente ele não vai se desviar dele. Se você ensinar ao seu filho desde pequeno a educação, o seu filho diante da sociedade vai ser uma pessoa respeitada, uma pessoa admirada, uma pessoa querida por todos. Tudo isso parte do berço. E após a mulher chegar no mês de gestação, ela entra na mesa de parto para dar à luz. E após dar à luz àquela criança, a primeira coisa que o médico faz é colocar aquela criança do lado da mãe para que a criança sinta o cheiro da mãe. Dali a mãe já começa a amamentar o seu filho, e quando ela começa a amamentar, ela vai gerando mais amor sobre aquela criança. Quem é pai de verdade, quem é mãe de verdade, é capaz de dar a sua própria vida pela vida do filho. Quando os filhos da gente estão doentes, estão passando mal, ou estão passando por alguma dificuldade, isso dói na gente que é pai e que é mãe. Porque nós não queremos ver nossos filhos mal, nós não queremos ver os nossos filhos doentes, nós sempre queremos ver nossos filhos bem, com saúde. Agradeça a Deus porque o seu filho corre para lá, porque o seu filho corre para todos os lados. Agradeça a Deus porque o seu filho salva na cama de lula. Agradeça a Deus porque o seu filho faz muita arte. Porque tem muita mãe que gostaria de ver o seu filho andar, mas não pode. Tem muita mãe que gostaria de ver o seu filho ouvir, mas o filho não ouve porque é surdo. Tem muita mãe que gostaria de ver o filho chegando, mas não vê porque o filho é cego. Então, se o seu filho tem saúde, agradeça a Deus, para de reclamar. Porque tem muito pai que reclama demais porque o menino é atentado, abençoado, seja qual for o termo. Nós precisamos agradecer a Deus pela saúde que nossos filhos têm. A criança, quando ela começa a caminhar, a mãe começa a ensinar o filho a dar os primeiros passos. A maioria das mães começa a falar para o bebê, para a criança, que vai correr, que ela vai crescendo, fala mamãe. A maioria das vezes fala papai. Mas ela começa a ensinar ao seu filho as primeiras palavras. Ela começa a ensinar ao seu filho a caminhar. Ela começa a ensinar ao seu filho desde pequeno a ter educação. Começa a mandar o menino comer. Começa a ensinar ao menino tudo aquilo que ele precisa aprender. Depois é a idade, matriculou na escola, o menino cresce, vai crescendo e vai crescendo. É normal na vida de toda mulher. Hoje é meio difícil a mãe estar priorizando o tempo ao seu filho, porque tem muitas coisas. Tem um trabalho, tem igreja, tem muitos deveres, tem muitas atividades, e por isso que tempo com os filhos às vezes é bom. Mas essa mulher dessa história que eu acabei de ler, na época dela, a mulher só tinha dois trabalhos, duas tarefas: cuidar de casa e cuidar dos filhos. Essa mulher cananeia, ela só tinha um trabalho: cuidar da sua casa, ensinar a sua filha a crescer,
gerou uma criança, que criou uma criança para trazer expectativa, agora está vendo seus sonhos todos caindo por terra, porque ela não sabe o que fazer, não tem solução. Há muito tempo a sua filha já está endemoniada e ela sofre porque é normal do pai e da mãe sofrer com o sofrimento dos filhos. Aquela mulher não tem aonde procurar recursos, aquela mulher não tem aonde mais recorrer. Aquela mulher que desde criança viu a sua filha crescendo, que ela foi gerando nela ainda mais e mais amor, agora está vendo a sua filha sob um cargo, sob um sofrimento, a qual ela não pode fazer nada. Sonhos estão caindo por terra. As expectativas que ela tinha sobre a sua filha estão caindo por terra. Aquilo que ela tinha planejado para a sua filha não vai dar para executar, porque a sua filha está possessa. Mas enquanto essa mulher está possessa, enquanto essa criança está possessa, a sua mãe está sofrendo com o sofrimento da sua filha, em outro lugar, em Israel, em Jerusalém, tem um homem que por onde passa faz milagres. Tem um homem por onde passa faz cego enxergar, surdo ouvir, mudo falar. O homem aonde passa faz milagres, faz coisas extraordinárias. No versículo 1, quando nós acabamos de ler essa passagem, a Bíblia diz que Jesus saiu de Jerusalém e foi batido. Tira um lugar que fica fora das fronteiras de Jerusalém, Israel. É como se fosse um outro país. É a primeira vez que Jesus está saindo de Jerusalém. É a primeira vez que Jesus está saindo do seu local para ir a outro local pregar o Evangelho. Tiro é uma cidade que na época de Davi, na época de Salomão, era uma cidade onde o forte da cidade era lenha, era madeira. E eles precisavam construir o templo de Salomão. E para construir o templo de Salomão, eles fizeram um acordo com o rei de Tiro. Eles falaram, nós aqui produzimos muitos cereais, muito alimento. Vamos fazer um negócio, nós mandamos alimento daqui para aí, e vocês mandam para cá a madeira e os trabalhadores que entendem de madeira para nos ajudar a construir o templo. Uma aliança política foi feita de Salomão no rei de Tiro. Só que Tiro era uma cidade a qual o pecado era grande demais, a idolatria, a sexualidade, era uma cidade onde a devastação era enorme. Mesmo assim, eles fizeram uma aliança porque eles precisavam da madeira daquele lugar. Passa rei, entra rei. Aquela cidade vai oferecer para Israel uma mulher, mas uma aliança vai ser feita. E Tiro oferece para o povo de Israel uma mulher chamada Jezabel. Tiro oferece para Israel Jezabel, mas agora Israel vai oferecer para Tiro o Cristo Salvador. Glória a Deus. Jesus decide sair de Jerusalém. A Bíblia diz que Jesus estava numa casa e que ele não queria que soubessem que ele estava ali. Jesus estava procurando descanso, Jesus estava procurando refúgio, Jesus estava querendo ali descansar um pouco. Porque aonde ele ia, multidões iam atrás dele. Aonde ele ia, ele arrastava pessoas atrás dele. Pessoas que queriam um milagre, pessoas que queriam ouvir ele falar algo. Porque a Bíblia diz que as pessoas ficavam admiradas com o que Jesus ensinava. Porque Jesus era mestre, e como mestre ele sabia falar, ele tinha uma boa palavra, ele tinha uma oratória excelente. E fora isso, tinha os milagres. Então todo mundo queria ver Jesus. Quando Jesus chegava, multidões se reuniam. E a Bíblia diz que quando Jesus chegou neste lugar, que ele está reservado, sozinho, querendo que ninguém soubesse que ele estava ali, a Bíblia diz que não teve como. As pessoas não sabem que Jesus estava ali. Um lugar fora de Israel, um lugar onde a idolatria, o pecado toma conta, uma cidade que não segue os costumes judaicos, uma cidade que não tem como Deus, o Deus de Israel, que tem vários e vários deuses, mas o Deus de Israel não é o Deus deste lugar. Um lugar onde Jesus tem que tomar cuidado com o que ele vai falar, com o que vai acontecer, porque dependendo do que ele falar, do que ele fazer, ele pode ser preso e ser até mesmo condenado à morte. Mas Jesus, ele transpõe todas as barreiras para fazer na minha e na sua vida aquilo que é necessário. Jesus, ele não olha para a dificuldade, ele não olha para a circunstância, ele simplesmente, se ele quer te abençoar, ele vai te abençoar, independente da situação que você tem. Jesus está em Tiro. E quando Jesus está em Tiro, a notícia começa a espalhar. Olha, tem um homem aí
essa mulher já sem esperança, sem expectativa, ela viu uma oportunidade. E oportunidades não podem ser perdidas. Existem 3 coisas que não voltam atrás: uma palavra dita, uma flecha lançada ou uma oportunidade perdida. Se você tiver uma oportunidade diante de você, abraça essa oportunidade, aproveite este momento, porque pode ser que essa oportunidade não vai te aparecer novamente. E essa mulher viu a oportunidade de ver a sua filha curar. E essa mulher agora, ela vai colocar não só a sua oração, mas vai também tomar uma atitude. Ela vai agir, ela vai fazer uma ação, ela vai se expor a sair do seu lugar e ir até Jesus. Aleluia. O problema é que tem muita gente que só quer orar e faz, só quer pedir, mas não faz aquilo que é necessário. Senhor, me dá um emprego, mas não levanta para procurar. Pessoas que oram, mas não se expõem a correr atrás do milagre. O milagre só acontece quando nós corremos atrás dele. O Senhor é a pessoa, mas nós temos que fazer a nossa parte. E essa mulher sabia disso. Então essa mulher se levanta, deixa a sua filha em casa, endemoniada, sofrendo com dor, e ela vai até Jesus. A Bíblia diz que Jesus ia caminhando. E enquanto Jesus ia caminhando, a Bíblia diz que essa mulher gritava: Senhor! Senhor em grego quer dizer Kyrios. Essa mulher está correndo grave risco. Porque Kyrios, que quer dizer Senhor, somente uma pessoa naquele lugar podia chamar Kyrios. Somente César, o imperador da época. Se outra pessoa era tida como Senhor, se outra pessoa fosse pega se colocando como Senhor, essa pessoa era condenada à morte. E essa mulher não está preocupada se ela vai ser condenada à morte, essa mulher não está preocupada com a circunstância que pode acontecer com ela, porque ela já está totalmente em sofrimento. O que vier para ela é pouco, devido ao que ela já passa em casa. Só que ela vai gritando: Kyrios, Senhor! E a Bíblia diz que ela grita: Senhor, filho de Davi. Uma mulher que não conhecia os costumes judaicos, uma mulher que não conhecia a lei, uma mulher que não conhecia o livro dos profetas, uma mulher que não conhecia a Torá, uma mulher que não conhecia a religião de Israel. Ela vai ainda reconhecer em Jesus o filho de Davi, o Messias. Não é qualquer um que é chamado filho de Davi. Todos sabem que aquele que é chamado filho de Davi, quando alguém diz, como serve Bartimeu, filho de Davi, está dizendo: eu creio que tu és o Messias, eu creio que tu és o Filho de Deus. E ela está gritando: Kyrios! Corre o risco de alguém ouvir e acusá-la e ela ser condenada, mas ela não olha a circunstância, ela olha a sua vida. E ela vai gritando atrás de Jesus: Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi. A Bíblia diz que os discípulos começaram a dizer para Jesus: Senhor, despede ela. Aleluia, Jesus. Os discípulos sabiam o risco que ela estava correndo. Os discípulos sabiam o risco que o próprio Jesus estava correndo, porque ele estava sendo colocado como Senhor naquele lugar. Isso aquilo chega até o ouvido de César, o imperador. César decretar até na hora a morte daquela mulher e a morte de Jesus. Aí os discípulos começam a dizer: Senhor, mande ela embora, despeça ela. O problema de muita gente não alcançar o seu milagre, não alcançar aquilo que necessita, é porque existe muito vasto por aquilo que escuta de outras pessoas. Tem muita gente que não chega no destino, no objetivo, porque alguém diz: eu acho que não vai dar certo. Eu acho que isso aí não vai dar bom. E por dar ouvido a outras pessoas, você simplesmente para, estabiliza, e o seu projeto, o seu sonho não é realizado. Por quê? Porque você está dando ouvido para terceiros. Aquela mulher está vindo, os discípulos falando com Jesus: Senhor, despece ela, mande embora. Só que ela não está querendo falar com os discípulos, ela quer falar com Jesus. Ela sabe que não é os discípulos que pode dar aquilo que ela necessita, ela sabe que quem pode dar aquilo que ela necessita é Jesus. Glória a Deus. Ela não tem medo, ela não tem a própria morte, ela continua gritando: Jesus, filho de Davi, Senhor,
A Bíblia diz, irmãos, que Jesus não respondeu palavras. A Bíblia não diz que Jesus não respondeu. A Bíblia diz que Jesus não respondeu palavras. Só que mulher tem algo que é extraordinário. Mulher, ela sabe começar nas perguntas. Ela sabe entender a mensagem que está sendo passada sem que a outra pessoa diga, eu não posso te falar. Às vezes, no olhar, numa atitude, Jesus está falando nada com ela com palavras, mas ela está entendendo que, se ela continuar, ela vai chegar no objetivo. Ela não desiste, ela não para. O problema é que tem muita gente que desiste muito fácil, para muito fácil devido à circunstância. E ela continua gritando, vai gritando, vai gritando: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Ela não ligou pelos discípulos, ela não ligou porque ela poderia ser condenada à morte. Uma mulher que estava disposta a sofrer o que vier por causa da sua filha e da sua família. O mais interessante é que quem deveria estar fazendo isso pela própria filha é o marido. Mas o marido não aparece na história. O marido sabe estar onde está. Às vezes é um cara frouxo. O cara que deveria estar correndo atrás daquilo que é necessário para a sua filha, às vezes não estava. Deixou todo o trabalho para a mulher, deixou todo o trabalho para a esposa. Só que o coração de mãe não tem igual. Ela é capaz de fazer qualquer coisa. Mãe é capaz de ficar na fila. Mãe é capaz de caminhar quilômetros para ter que levar o seu filho no médico. Eu já disse, mãe é capaz de dar sua própria vida por amor aos filhos. O problema da nossa geração é que tem muito homem que é frouxo, que não assume a sua responsabilidade. Eu falo sempre isso porque, infelizmente, é o que nós estamos vendo. No mundo hoje existe mais mulheres do que homens. E em todas as áreas as mulheres sempre estão mais presentes. Os números do IBGE indicam que mais mulheres são habilitadas do que homens. Mais mulheres cursam a faculdades do que homens. Mais mulheres estão trabalhando em serviços públicos do que homens. Em todas as áreas onde há algo da vida, seja no trabalho, seja na algo da sociedade, na faculdade, no estudo, as mulheres estão mais dispostas do que os homens. Nas igrejas também, você vê mais a mulher buscando do que o homem. O homem parece que um pouco se importa, um pouco se lixa com o que pode acontecer. Parece que o homem não está nem aí para as coisas da vida. A mulher não, já botou tudo, já botou para a casa, para o marido, para o serviço, para as contas, e ela vai colocando aquele monte de coisa na cabeça. Mas ela nunca deixa os filhos do lado. Ela sabe separar as coisas. Ela sabe correr atrás no momento certo. A mulher tem resistência, coisa que muitos homens não têm. E devido a muitos homens não fazer o seu papel como homem de casa, as mulheres têm sofrido por isso. Essa é a verdade. Mas ela não quis saber se o seu marido ia ou não. Ela simplesmente foi, porque ela sabia da necessidade de vir a sua filha por lá. Aleluia. A Bíblia diz que Jesus chegou em casa. E quando ele chegou nessa casa, a Bíblia diz que a multidão lhe apertava. A Bíblia diz que essa mulher chegou diante do Senhor e se prostrou aos seus pés. E pediu: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. A Bíblia diz que Jesus falou: não é certo tirar o pão dos filhos e jogarem aos cachorros. A Bíblia diz que Jesus veio para Israel. Israel é o povo eleito. Israel é o povo a qual o Senhor veio para salvar. A Bíblia diz que o povo de Israel não recebeu o Senhor, mas que o Senhor passou a todos aqueles que o aceitaram para ter o direito de se tornarem filhos de Deus. O povo de Israel rejeitou a pedra mais importante da construção. O povo de Israel rejeitou o Messias, a qual veio do céu para salvar aquela nação. E o fato de eles rejeitarem o Messias, graças a Deus, nós que somos gentios, reconhecemos como Senhor. Graças a Deus ele veio. Mesmo sabendo que os céus iriam rejeitá-lo, ele sabia que eu e você um dia ia reconhecer como Senhor. E essa mulher chega e diz: tenha misericórdia de mim, a minha filha está endemoniada. Jesus diz: não é certo tirar o povo dos filhos, que é do povo de Israel, e dar para os cachorros. Para cada milagre que Jesus faz,
Ele usa uma circunstância diferente. Jesus ele nunca faz o mesmo milagre repetindo a mesma técnica. Você pode ver depois dos evangelhos de Cristo, você não vai ver Jesus fazendo o mesmo milagre, mas repetindo a mesma maneira. Uns ele coloca a mão, outros ele cospe, outros ele manda aí, o outro ele só estende a mão, outros ele só fala. Jesus tem as suas maneiras de trabalhar, e como Senhor, como Deus, Ele sabe o jeito de trabalhar na minha vida e na sua vida. Aleluia, Deus. Essa mulher acaba escutando não como resposta. Jesus está dizendo não é necessário. Não tem como tirar dos filhos e dar para os cachorrinhos. Ela está escutando não como resposta. Só que é uma mulher resiliente, ela não desiste, ela continua insistindo. O problema é que tem muita gente que não quer a resposta do Senhor. Às vezes nós queremos que o Senhor responda aquilo que nós queremos ouvir. Às vezes o Senhor diz não e nós queremos sim. Às vezes Ele diz sim e nós queremos não. Às vezes o Senhor só diz espera. Ele sabe o momento certo. Ele sabe o tempo que Ele pode te dar. Às vezes Deus não te dá algo porque Ele sabe que Ele pode te perder. Às vezes tem uma circunstância que você está passando na sua vida, pedindo Deus, me livre dessa circunstância, tire isso da minha vida. Mas às vezes Deus não permite isso sair, porque Ele sabe que se isso continuar na sua vida, você vai continuar buscando Ele. Deus prefere te ferir do que te perder. Ele prefere te ferir do que te perder. Então vai ter circunstâncias na sua vida que você não vai receber o livramento, que você vai continuar passando por essa prova, para que você continue firme nos pés do Senhor, porque tem muita gente que quando tudo dá ruim está com o Senhor, mas quando tudo melhora simplesmente esquece o Senhor. Então o Senhor às vezes prefere te ferir do que te perder. E essa mulher está escutando não como resposta. Só que ela não vai aceitar o não de Deus como resposta. Ela vai continuar insistindo para que o Senhor curasse seu filho. E ela vai dar uma resposta extraordinária. Glória a Deus. Ela vai dizer para Jesus: Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem das mãos das crianças na mesa. Jesus achou extraordinário. Por quê? Porque aquela mulher está vencendo barreiras, aquela mulher está dando o máximo de si para alcançar o objetivo. E quando ela chega diante do Senhor, ele diz: até os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa. Ela está dizendo: Senhor, eu sei que sou miserável, eu sei que eu não mereço, eu sei que o Senhor, se não quiser, não precisa fazer, mas eu quero, Senhor, eu preciso, eu necessito. Ela reconhece que ela não merece, ela reconhece que Cristo não veio para o seu povo, mas veio para o povo de Israel. Só que aquela mulher está diante da sua última e única oportunidade. Independente do não que ela escutou, ela continuou insistindo. Ela continuou porque ela sabia que aquela ali era a única chance que ela tinha. Glória a Deus. Jesus, ouvindo aquela resposta, a Bíblia diz que Jesus ficou admirado. Somente 2 vezes na Bíblia nós vamos ver Jesus admirado com a resposta de alguém. Somente 2 vezes na Bíblia nós vamos ver Jesus falando: grande é a sua fé. É nesse acontecimento, e como centurião, quando ele diz que não precisava de Jesus na sua casa, só dele dizer uma só palavra, o seu servo seria curado. Somente 2 vezes na Bíblia nós vamos ver 2 pessoas dando uma resposta a qual o Senhor se agradou. Será que nós estamos dando a resposta que o Senhor se agradaria? Será que nós estamos negando o nosso eu, a nossa vontade, os nossos prazeres? Será que nós estamos negando aquilo que nós mais gostamos por amor a Cristo? Será que nós estamos deixando de fazer a nossa vontade, de fazer a vontade de Deus? Deixar de fazer a sua vontade, de fazer a vontade de Deus não é desistir dos seus sonhos, não é desistir dos seus projetos, dos seus objetivos, jamais. Deixar suas vontades, aquelas vontades da carne. O pecado é algo atraente. O pecado é algo gostoso, o pecado não é ruim. Porque se fosse ruim, ninguém queria cometer, ninguém queria fazer. Então o pecado ele vem com a cara de bom, ele é prazeroso, ele satisfaz. A questão é: será que nós temos negado nossas vontades da carne para fazer aquilo que o Senhor agrada? Será que estamos deixando as nossas práticas erradas para fazer aquilo que o Senhor agrada? Nós precisamos romper as barreiras da nossa vontade, nós precisamos nos negar a cada dia. Nós somos miseráveis, nós somos pecadores. Aleluia, Deus. A Bíblia diz que todos pecaram e destruídos estão na glória de Deus. Mas pela infinita graça e misericórdia de Jesus,
Ele deu a mim, a você, o direito de se arrepender, de Aleluia. alcançar da parte dele o perdão. Glória. O problema é que tem muita gente que vive uma vida como se o evangelho fosse uma coisa qualquer, achando que Deus é obrigado a nos perdoar. Você só sabe se uma pessoa se arrependeu do pecado que ela cometeu se ela parar de praticar. Tem muita gente que pede perdão, mas um arrependimento momentâneo. Arrepende hoje, pede perdão, mas amanhã comete de novo. Isso de nada vale, isso de nada adianta. Temos que pedir perdão e deixar a prática, para que o perdão seja sincero, para que o perdão seja completo, para que nós não tenhamos uma barreira diante de nós e do Senhor, porque a Bíblia diz que a única coisa que separa o homem do Senhor é o pecado. Se nós vivemos uma vida na prática do pecado, simplesmente nós estamos construindo um muro a qual separa nós do Senhor. Nós precisamos ver e rever as nossas atitudes, os nossos comportamentos, nós precisamos ver e rever aquilo que nós estamos falando, aquilo que nós estamos fazendo, aquilo que nós estamos passando para as outras pessoas. Por quê? Porque se eu e você não tomar cuidado com as nossas atitudes, com as nossas palavras, com os nossos comportamentos, nós vamos pecar. Se nós morrer em pecado, simplesmente nós vamos perder aquilo que é mais precioso que está passando. Jesus disse: é grande a sua fé. Grande é a sua fé. Glória. A Bíblia diz que Jesus falou que ela vai, pode ir, a sua filha está curada. Imagina aquela mulher dando toda a expectativa de voltar para casa e ver se realmente aquilo tinha acontecido. Uma mulher a qual os sonhos, os objetivos já tinham morto. Uma mulher que não tinha mais expectativa, agora está abrindo o olho e dizer: a tua filha está curada, a tua filha está sã. Será que na mente dela passou não só isso? Será que não teve uma dúvida no coração dela? Só porque Jesus só falou uma palavra. Jesus não se expôs a ir até o local onde a criança estava. Jesus simplesmente disse: vai, a sua filha está curada. Glória a Deus. Aquela mulher sai dali com aquela notícia alegre no seu coração, Jesus. sem saber se realmente tinha acontecido ou não, mas ela foi porque Jesus tinha mandado. E aquela mulher sai da onde Jesus estava, e ela vai caminhando, tremeu com os olhos cheios de lágrimas, pensando: será que aconteceu? Será que ela foi liberta? Será que ela foi curada? A Bíblia diz que ele estava endemoniado. Era muitos. O que aquela menina sofria era algo torturante. Aquela menina sofria algo que às vezes nenhum adulto conseguiria suportar. Quando a Bíblia diz que a mulher fala: minha filhinha está dizendo de uma menina de pré-adolescência para baixo. Aquela menina tinha por volta de 13 anos para baixo. Ainda uma criança, não sabe nada da vida, estava aprendendo a ter com sua mãe os costumes. Uma criança que às vezes não conseguiria suportar nenhuma dor, mas que está carregando sobre ela muitos e muitos demônios. E aquela mulher começa a voltar para casa na expectativa: será que aconteceu? Será que o milagre veio? Será que a minha filha já está bem? Será que os demônios saíram? A Bíblia diz que ela chegou em casa, a filha estava deitada. E claro, porque ela estava descansando. Aleluia, Por muitos Jesus. anos de sofrimento, Glória a por Deus. muitos anos se machucando. Provavelmente aquela mãe tinha no seu corpo feridas, machucados, aonde quando a sua filha ali demoniada agitava o corpo, batia para lá e para cá. Provavelmente aquela mãe, aquela mulher já estava com várias feridas, com vários hematomas. E aquela mulher já chega e vê a sua filha deitada, normal, descansando. A alegria veio no coração dessa mulher. Agora os sonhos começam a voltar. Os projetos começam a voltar. Os objetivos que aquela mulher tinha traçado por muitos anos para sua filha agora começam a voltar na sua mente. Ela começa agora a pensar o que vai fazer com a sua filha. Ela começa agora a criar outras expectativas. Ela começa agora a voltar a sorrir. Aquilo que estava trazendo tristeza volta a trazer alegria. Aquilo que estava trazendo choro começa a trazer riso. Agora o que estava causando dor agora começa a trazer conforto. Glória a Deus. Porque hoje
E esquecendo que Jesus, ele é Deus, ele é Pai. Glória a Deus. E como Pai, ele tem intimidade, ele tem relacionamento. Jesus não tem filhos preferidos. Jesus tem filhos íntimos. Jesus não faz exceção, mas simplesmente ele tem aqueles que estão querendo estar mais perto dele a cada dia, que se dedicam mais no diálogo, na conversa, na oração com o Senhor. E é óbvio que aquele que está mais perto do Senhor alcança mais. Aquele que está mais perto de Jesus alcança mais milagres, alcança mais bênção, Glória a Deus. alcança mais os seus objetivos, as suas expectativas. Se na sua casa está tudo bagunçado, se algo está errado na sua casa, Jesus precisa entrar lá. E não é só uma parte da sua casa, mas em toda a sua casa. Glória a Deus. Porque se você colocar nas mãos do Senhor os seus sonhos, os seus objetivos, sua família, aquilo que você precisa, o Senhor vai realizar. O Senhor vai fazer, o Senhor tem alegria em te abençoar. Aleluia, Jesus. A Bíblia diz que vai chegar um tempo que as bênçãos vão correr atrás de nós. O problema é que tem muita gente que está correndo atrás da bênção, mas de uma maneira errada. E quando a bênção da experiência está correndo atrás dele, tem muita gente que precisa entender quem é Jesus. Jesus ele é extraordinário. Eu acho que na mente de algumas pessoas parece que Jesus é aquele ser que fica lá no céu, sentado no seu trono, com o cetro na mão, regendo, cara cego. Eu já tenho uma visão totalmente diferente de Jesus. Eu já olho para Jesus e começo a ver um cara extraordinário, começo a ver um cara que sorri, que brinca. A Bíblia diz, irmãos, que as crianças queriam sentar nos colos de Jesus. Criança não gosta de gente de cara fechada. Criança não gosta de gente de cara curta. Criança só gosta de gente que chama a atenção. Criança só gosta de gente que quer fazer o bem. Glória a E Deus. essas crianças queriam sentar no colo de Jesus. É porque Jesus era uma pessoa alegre. Jesus era uma pessoa que aonde ele chegava, as pessoas queriam segui-lo, queriam estar perto dele. A Bíblia diz que João deitava no peito de Jesus. Intimidade. Glória a Deus. Todos queriam estar perto. Aleluia, Jesus. Essa mulher que estava longe, essa mulher que morava em outro país, ela não tinha a oportunidade, ela não tinha a chance de simplesmente viajar, de ir para Israel. Ela nem sabia quem era Jesus, mas Jesus sabia da necessidade, não tinha como. Jesus se expôs aí naquele lugar. E quando Jesus chegou lá, milagres aconteceram. Isso é especial na vida dessa mulher. Louvado seja Deus. Jesus, ele já fez o que ele tinha que fazer comigo por você. Jesus já largou o céu, desceu na terra, morreu, pagou um alto preço, um preço de cruz, como ovelha bruta que vai ao matadouro, sem reclamar, sem costejar, sem dizer uma só palavra, sem reclamar, simplesmente por amor a mim, por amor a você. Jesus como Pai, olhando para mim, para você como filho, ele se expôs a fazer aquilo que eu e você necessita. Essa mulher como mãe se expôs e até Jesus. Já quando a sua filha morreu, se expôs a ir até Jesus, pedir para Jesus cuidar da sua filha. O quanto você está disposto a pagar o preço pela sua família, pelos seus filhos, o quanto você está disposto a sair do seu aconchego, do seu acomodo, e ir até Cristo. Quando fala isso até Cristo e até a igreja. Porque Jesus, ele já deu para mim, para você, a instrução que você precisa. Jesus já disse para mim, para você, ensine o seu filho o caminho que ele deve andar. Sabendo que Cristo quer que eu e você ensine nossos filhos ao caminho dele. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Aleluia a Deus. Muita gente que está andando no atalho, sendo que Jesus é caminho. Glória a Deus. Nós precisamos romper barreiras, nós precisamos fazer aquilo que está disposto para nós fazer pela vida dos nossos filhos e pela vida da nossa família. Famílias estão sendo destruídas. O número de homossexuais tem aumentado grandissimamente no país. Sabe por quê? Pesquisas apontam que o fato de um número de homossexualismo aumentar no país é devido à falta da paternidade dos lares. O fato do pai não cumprir o seu papel no lar, o fato do pai não estar presente na vida dos teus filhos, o fato do pai não dizer para o teu filho eu te amo, o fato do pai não pegar o teu filho e sair com ele e fizer algo com ele, simplesmente está gerando uma geração doente,
uma geração fraca, uma geração que está se corrompendo, que está se carregando no pecado. Aleluia. Nós precisamos fazer aquilo que é preciso pelo bem da nossa família. Glória a Deus. Família é projeto de Deus. Aleluia. Família é algo que o Senhor criou no seu coração e depois materializou no ser humano. Nós Aleluia. precisamos fazer aquilo que está às nossas condições. Jesus sai. Jesus estava pronto para fazer aquilo que você precisa. Jesus está pronto para te atender. Jesus está pronto para realizar Glória. tais coisas em você. Deus. Mas parte de um de você Glória. tomar a iniciativa. Parte de um de você dar o primeiro passo. Glória a Deus. Nós vamos fechar o mês resgatando os valores da família. Aleluia. Dentro de um mês, se você não mudou nada na sua casa, nada com seus filhos, você precisa começar a rever os seus comportamentos. Você precisa começar a rever o que está de errado. Se dentro da sua casa, depois de um mês, com pregação de Senhor, se não houve uma mudança, se não houve uma melhora, você precisa olhar aquilo que está errado e começar a mudar. Você precisa começar a sentar com seus filhos e conversar com eles. Você precisa sentar e começar a conversar com a família. Você precisa saber o que está de errado, o que está atrapalhando a sua família ser feliz. Você precisa começar a olhar e avaliar aquilo que está atrapalhando o seu filho crescer. Aquilo que está atrapalhando o seu filho dormir, perder o sono. Aquilo que está atrapalhando o seu filho. Você precisa, você como pai, você como mãe, você precisa ensinar o seu filho o caminho que ele deve andar. E se o seu filho já é adolescente, já é mais de idade um pouco, não é mais criança, você não pode aborrecer. Em Efésios 6:2, a Bíblia diz: pai, não aborrecer vossos filhos. O problema é que tem muito pai que está aborrecendo seus filhos. E vocês, filhos, honram teu pai e tua mãe, para que se prolongue os seus dias sobre a terra. É o único mandamento com promessa. Se você honrar teu pai, se você honrar tua mãe, você vai viver muito, vai viver bem, sabe? Mas se você desonrar teu pai, desonrar tua mãe, os seus dias são contados. Se você desonrar seu pai, desonrar sua mãe, os seus dias estão contados. Porque é mandamento, a Bíblia diz: se você obedecer, viverá muito. Os outros não obedecem, morre. Precisamos entender qual é o projeto de Cristo na família. Glória a Deus. Nós só vamos entender isso Aleluia. a partir do momento que nós nos dedicamos a ler as Escrituras Sagradas. Essa mulher não olhou uma circunstância. Essa mulher não olhou uma distância. Essa mulher não preocupou se poderia ser morta. Essa mulher não preocupou com o que os discípulos estavam dizendo. Essa mulher simplesmente foi. E o fato dela tomar uma iniciativa, o fato dela tomar uma atitude, trouxe na sua filha a cura necessária. Às vezes a sua família está doente, às vezes os seus filhos estão doentes, às vezes o seu marido está doente, simplesmente porque você ainda não tomou a iniciativa, você ainda não tomou uma atitude como servo de Deus, como servo de Deus, e buscar aquilo que é necessário para que a sua família cresça. Glória a Deus. Precisamos correr atrás dos nossos objetivos e simplesmente com o Senhor na frente. Amém? Vamos ver se eu quero orar. Querido Deus, nesta noite o Pai ora ao Senhor Jesus. O Senhor é o dono de tudo, o Senhor está no controle de tudo. Pai, assim como essa mulher, meu Pai, se dispôs a ir, Pai, que nesta noite cada homem e cada mulher se dispõe. Assim, Pai, como essa mulher não temeu a própria morte, ó Pai, que seus filhos nesta noite também não temam a própria morte. Assim como essa mulher não olhou para aquilo que as pessoas estavam dizendo, Senhor, que as pessoas que estão aqui nesta noite também não venham dar ouvidos, Pai, para terceiros. Pai, muitas pessoas querem destruir as famílias porque simplesmente às vezes por inveja, às vezes porque a sua própria família está bem. Nós queremos que o Senhor está no controle de tudo, nós queremos que o Senhor é onipresente. E o fato de o Senhor é onipresente, ó Pai, nós queremos que o Senhor está nas nossas casas. Nós queremos que o Senhor tem nos abençoado, nós queremos que o Senhor vai continuar nos abençoando. Pedimos, ó Pai, a sua bênção, Pai, sobre essa mulher. Pedimos a sua bênção sobre ela. Que o Senhor abençoe, Pai, os sonhos, os objetivos, as expectativas. Não deixe, Pai, os seus filhos escurecer, não deixe os seus filhos querer parar. Pai, mas que os sonhos, os objetivos se realizem na vida dos teus filhos. E que a cura, o milagre, Pai, a reconstrução, a restituição venha para a vida dos teus filhos. E que as bênçãos do Senhor